anglicano? Claro que sim. São duas religiões protestantes na Inglaterra. A religião oficial, ou seja, a religião do Estado inglês, que é a religião oficial até hoje, mas a burguesia inglesa, essa aí é calvinista, e essa é a chamada de puritana. Então vamos recapitular rapidamente. Diferenças de Lutero para Calvino. Primeiro, Lutero é apoiado pela nobreza, Calvino é apoiado pela burguesia. Segundo, Lutero acredita na salvação pela fé, Calvino acredita na predestinação. Lutero condena o lucro, Calvino santifica o lucro e o trabalho. Isso aí tu tem que saber. E o dia de ação de graças, Lutero reza domingo, Calvino reza sábado. Beleza? Show? Então vamos falar desse cara aí, odiado pelas mulheres, pelo meu diretor. Obrigado. Um dos feminicidas mais famosos da modernidade, Henrique VIII, assume a Inglaterra após a morte de seu pai, Henrique VII, que foi um rei diferente dele. Um rei apaziguador, um rei que negocia a paz com a França e com a Escócia, mas eu vou falar do Henrique VII depois. A história é o seguinte, o pai dele queria se aproximar da Espanha. Afinal, a Espanha era a grande potência do século XVI. E aí ele promete, ele consegue fazer uma aliança com a Espanha, casando seu filho mais velho, herdeiro do trono, Arthur, que seria o próximo rei da Inglaterra, com a grande princesa mais cobiçada de todas, pelo seu dote, que é a Catarina de Aragão. E aí Arthur e Catarina de Aragão casaram, uma cerimônia grandiosa, o próprio Papa estava presente, uma coisa assim, pá, impactante. E os dois vão para a lua de mel. E morreu o Arthur, cara. O cara não aguentou e morreu. Quando eles voltam, a tragédia, né? A Catarina já chega logo para a mãe e fala, mãe, sou virgem. Nós não chegamos a consumar o casamento. Ele morreu jantando e logo, se eu tô virgem, pode casar de novo. E aí o rei Henrique VII chegou pro Fernando, quer dizer, chegou pro rei da Espanha e fala, olha, meu filho morreu, mas o nosso compromisso continua. Eu tenho outro. E aí, cara, coitada dela. Ela casa com um maluco mais novo que o marido que morreu, que é o Henrique VIII, e o Henrique VIII sempre se considerou um cara amaldiçoado, porque ele furou o olho do irmão morto, tá ligado? E aí começa um casamento extremamente problemático. Catarina, coitada, ela tinha problemas muito sérios na gestação. Então ela abortou 6 vezes consecutivas, cara. Aborto natural, espontâneo que se diz, né? E aí, na 7ª vez, Henrique obrigou ela a ficar em cima da cama, cara, por 7 meses. Ela não podia se mexer. Tudo que era necessidades pessoais, as amas limpavam e ela não podia se mexer. Ela ficou 7 meses parada. O parto foi horroroso, muito sangue, muito quase Catarina morre. E aí no final o médico chega pro Henrique VIII e fala, ó, majestade, eu tenho 2 notícias para te dar. A boa é que deu tudo certo, o bebê e a rainha estão vivos. E a má é que nasceu uma menina e a rainha não vai poder mais ter filho. Então, assim, é isso, acabou o teu sonho de continuar teu nome. E aí o Henrique VIII ficou muito, muito chateado, porque, pô, tinha que ter um filho homem para continuar a linhagem Tudor, lembrando que eles são a família Tudor. E ele então se afasta de Catarina e começa a pegar geral, começou a pegar um monte de mulher. Até que ele conhece Ana Bolena, uma dama de companhia da corte, que foi educada na França e que se relacionava com ele, mas diferente das outras amantes, Ana Bolena não transava com ele. E aí o que acontecia ali é um mistério. Mas ela não transava. E ele fica enlouquecido, fala, não, eu preciso de você, você minha mulher. Falou assim, não, eu não vou me entregar a você como uma amante, eu só posso ficar com você, meu amor, se for sua esposa, mas eu já sou casado, então não tem mais nada entre nós. E ele começa a ficar maluco, fala, cara, eu quero divorciar então. Eu quero casar com a Ana Bolena, de qualquer jeito. Só que o problema é que não pode, né? É proibido o divórcio pela Igreja Católica. E aí, cara, ele busca maneiras de tentar divorciar, até que um bispo chega pra ele e fala, ó, se Catarina não fosse mais virgem ao se casar com você, majestade, você podia pedir anulação.
Aí olha que maluco sujo, cara. E lembrei, agora que eu percebi, Catarina não era virgem. Ela transou com meu irmão, então eu vou querer o divórcio. Só que para isso, ela tem que passar por um tribunal, ela tem que ser julgada, olha que loucura. E o Henrique VIII criou um tribunal para julgar a virgindade da esposa. Olha que doideira. Então tava lá 3 bispos como juiz, testemunha, não sei o que lá, ele, coitado, no banco de vítima e o banco de réus para a rainha ser acusada. Catarina entra no tribunal, com seu vestidão preto, olhou, todo mundo levantou, os bispos, majestade, por favor, senhora, fica quieta que eu não estou falando com vocês. Eu não reconheço esse tribunal, vocês não têm autoridade nenhuma sobre mim. E aí virou para o Henrique VIII e falou assim, marido, fui ao seu leito intocada por um homem, mas a verdade eu deixo em vossa consciência. Tenham todos um bom dia, have a nice day. E saiu, meu irmão, batendo porta. Henrique VIII, a veia levantou da testa de tanta fúria que ele estava. Galera, a grande parada é o seguinte, Catarina sabe quem ela é. Ela é princesa do país mais rico do mundo, pô, que é a Espanha. Tu acha que ela vai ficar falando da virgindade dela com um monte de maluco no tribunal? Não, pô. E ela falou, vou responder porcaria nenhuma, e saiu. E aí, Henrique sabe que a única possibilidade dele conseguir o divórcio é com... Como é que eu posso dizer? Com o Papa, né? E ele escreve várias cartas ao Papa, e o Papa... Mas olha só, como é que o Papa vai reconhecer o divórcio de uma princesa que, primeiro, é tia do Carlos V do Sacro Império, que está lutando contra Lutero. É filha dos reis espanhóis, que é o país que mais entrega ouro e prata para a igreja. Tu acha que o Papa vai desagradar a Espanha? Então o Papa fala, Henrique VIII, para de palhaçada, é até que a morte separe e acabou. Aí Henrique fala, então tá bom. Então sabe o que eu vou separar? Primeiramente de você. E aí ele vai decretar em 1534 o ato de supremacia, rompendo relações com a Igreja Católica Apostólica Romana e fundando a atual igreja inglesa, que é a Igreja Anglicana, no qual ele é o chefe do Estado, mas também é o chefe da igreja. E, obviamente, pode divorciar. A Igreja Anglicana, ela nasce muito parecida com a Igreja Católica, não tinha nenhuma diferença, a não ser o Papa não tem mais autoridade e pode divorciar. Com o tempo, os filhos de Henrique VIII vão acabar transformando a Igreja Anglicana em uma igreja mais protestante. Mas isso é para outro momento. O que Henrique VIII não percebeu é que ele estava fazendo para a Inglaterra um imenso favor. Porque, primeiro, ao expulsar a igreja, ele não virou contra a mulher, porque é o seguinte, agora ele pode divorciar. E a Ana Bolena está pressionada. Se não engravidar, ele vai embora. Se não engravidar, ele vai divorciar. Se não engravidar, ele vai esfriar. Até que um dia acontece simplesmente uma coisa. Acorda o rei, 3h30 da manhã. My king, what's happened? O que aconteceu? Falou, ó, prendemos um cara que saiu do quarto da rainha. O Henrique VIII já coçou o chifre e falou, como é que é? Traga-me agora! Quando trouxeram o cara, era o cunhado dele, irmão da Ana Bolena. Professor, eles estavam transando. Ana Bolena queria engravidar do próprio irmão. Ele era o único cara que ela confiava para não espalhar uma traição? Não sei. Tu sabe? Ninguém sabe, pô. Podiam estar só jogando dama, só conversando. São irmãos? Agora, importa para ele? Claro que não. E aí Henrique VIII, bizarramente, vai condenar os dois à morte. Ele cortou a cabeça de Ana Bolena de uma maneira muito escrota. Ela foi executada no chão do palácio, do lado de fora, chovendo. Um espadachim francês cortou a cabeça dela, pegou a cabeça e mostrou para a corte, e todo mundo lá em cima bateu palma, e ela foi enterrada no jardim do palácio, igual cachorro. Quem deu um túmulo para Ana Bolena foi a Elizabeth, quando cresce. E aí Henrique VIII se casa pela 3ª vez com Jane Seymour. E aí ele quis, porque a Ana Bolena era lindíssima, gostava de joias, dançava, cantava, sedutora, uma mulher que impactava. E ele ficou traumatizado, uma mulher muito pra frente do tempo. Então ele vai namorar, vai casar com uma bela, recatada e do lar, chamada Jane Seymour. E aí ele sossegou, casamento, bonitinho, Ela engravida
nasce finalmente o filho homem que ele tanto queria, mas a mulher morre no parto. Aí dali pra frente, ele fica doido de vez. Aí ele ficou de luto pela morte de Jane Seymour, mas vamos lembrar? Vamos lembrar. Com Catarina de Aragão, ele teve Mary, eu nem falei o nome da menina. Essa Mary vai ser importante lá na frente. Mary, ó, sarrafo fino. Aí com Ana Bolena ele teve Elizabeth. Essa aí, rainha braba que vai ser. Com Jane Seymour vai ter Edward, que é o herdeiro ao trono. E aí depois, cara, por exemplo, Ana de Cleves, depois dele superar a viuvez, ele pediu para as famílias mandarem para ele os retratos das suas filhas. Ele inventou o Tinder, né? Quero, não quero, talvez, não quero, sei lá. E aí quando ele olhou Ana de Cleves, ele falou, que isso, essa aqui é muito gata, é ela que eu quero. E aí ele conheceu a esposa no altar. E aí foi cena de filme, sabe? Quando ele tirou o véu, olhou e falou, meu Deus do céu, ugly, ugly, ugly. Divorciou da mulher no dia seguinte, cara. Esculacho. Aí, algum tempo depois, ele casa com Catarina Howard, que era 20 anos mais jovem do que ele, que todo mundo falava que era a ressurreição da Ana Bolena. Era bonita, sedutora, gostava de joia, igualzinha a Ana Bolena. E que foi para Elizabeth, a filha da Bolena, uma figura materna, porque ficou com ele alguns anos. E Elizabeth, né, teve com ela uma proximidade muito grande. Só que ele ficou velho, ficou senil, começou a ter alucinações com as antigas esposas e cismou que ela estava traindo ele igual na Bolena. Vai matar a mulher no mesmo lugar, do mesmo jeito, e vai enterrar ao lado de Ana Bolena. Quem deu um túmulo para ela? Elizabeth. Aí você fala, professor, Elizabeth é rainha virgem. Porra, claro! Olha o pai que ela teve. Matou a mãe decapitada, a madrasta decapitada, enterra a mulher no jardim. E aí, ao final, ele se casa com Catarina Parr, conhecida como a Viúva Negra, já tinha enterrado 2 almirantes, ele já tinha enterrado 3 esposas, era o duelo final. It's time! E aí, finalmente, ele perdeu e Catarina vai ser a rainha vitoriosa. Bom, professor, e a sucessão? A sucessão eu vou te contar na semana que vem. Vou falar sobre todos os filhos dela, sobre Edward, sobre Mary, sobre Elizabeth. Mas, para a gente finalizar, é importante a gente falar sobre a Contra-Reforma. E o que é a Contra-Reforma? O nome está dizendo. É contra a Reforma Protestante. Ou seja, é a Igreja Católica indo contra o protestantismo que não para de crescer. A primeira reação acontece no mesmo ano que o Henrique VIII faz o ato de supremacia. E é a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas. Então, assim, os jesuítas, formados por Inácio de Loyola, eles estão para a igreja, assim como o BOP está para a PM. É um batalhão de operações especiais. Só os padres que não quebram o celibato, que respeitam, que são padres realmente fiéis. E esses jesuítas, eles têm 2 missões. Expandir a fé, e por isso que eles vão para onde? Para o Brasil, e também combater os protestantes. Então a gente sempre lembra do jesuíta bonzinho, ajudando o índio, mas essa galera vai queimar gente pra cacete que for protestante capturado, por exemplo, na América, tá? Agora, o mais importante, sem dúvida alguma, é o Concílio de Trento. Ele acontece em 1545, convocado pelo Papa Paulo III. E o que é o Concílio de Trento, galera? É uma reunião empresarial. Ó, vamos reunir todos os acionistas, os diretores, todo mundo, porque a gente está perdendo cliente. Porque a igreja perdeu milhões de fiéis, cara, em 50 anos. Então a gente tem que também fazer alguma coisa. O Concílio de Trento nada mais é do que a Igreja Católica tentando ver estratégias para estancar a sangria. Bom, os dogmas ela permanece com todos, galera. Tudo aqui, ó. A igreja permanece como igreja. Porém, ela admite algumas coisas. Então ela proíbe a venda de indulgências, ela proíbe a venda de cargos eclesiásticos, ela cria um seminário para a formação de padre, ou seja, quer ser padre, filho? Vai estudar para ver se é isso que você quer. E aí, de tudo que ela criou, que estava indo bem, estava mandando bem, mas esses 2 finais aqui são realmente terríveis. Primeiro, a criação do Índex, a lista de livros proibidos da Igreja Católica, ou seja, a igreja quer saber tudo que você lê desde que você nasce, e a reativação, reparem,
é reativar o Tribunal de Santo Ofício, também conhecido como a Inquisição. O que significa isso? Perseguir, matar e destruir qualquer pensamento não ligado com a Igreja Católica. E daí que vem a tortura. Deixa eu te explicar uma coisa com a tortura. A Igreja acreditava que se você fosse colocado sob tortura e fosse interrogado, se você falasse a verdade, Deus não te permitiria sentir dor. Chamava isso de a verdade de Deus. Então olha que doideira. Eu vou te espremer contra uma cadeira cheia de espinho e vou falar, qual é o seu nome? Meu nome é Otto, mas você tá sentindo dor? Tá indo pra caralho, então você estava mentindo, seu safado. É a verdade de Deus. E eu vou te contar uma história muito rápida. Uma família, 2 irmãos e uma irmã, estavam comemorando aniversário numa taberna na Espanha. E aí estavam todo mundo comemorando, estavam servindo carne de porco. Quando chegou na vez da menina, ela não quis. Cara, não. E aí, 2 jesuítas viram, anotaram. No dia seguinte, a menina foi interrogada, ou seja, torturada, na Igreja Católica e admitiu que era judia, coisa que ela nem sabia o que era. Mas, para parar de sentir dor, né? E aí o pai da menina chamou o padre da Inquisição para jantar. E o cara foi. Tava lá os 2 irmãos, o pai e a mãe, todo mundo comendo. O pai chega e fala, Padre Lourenço, você prendeu minha filha, a gente não entendeu por quê. Falou, sua filha confessou ser judia. Mas como judia, padre? Nós somos todos católicos. Não temos nenhum traço judeu, nenhum nome judeu, como é que a gente é judeu? Mas ela confessou sobre a verdade de Deus. Aí o pai, sob tortura? Não, sobre a verdade de Deus. Aí o pai falou, então tá bom. Se levantou, foi para o escritório. Climão. Quando o pai volta, calma que ele acha que ele volta assim, vai, corta a cabeça do padre. Não. Ele volta com papel e uma tinta, com papena. E fala, padre, o senhor pode, por favor, ler esse documento e assinar? O padre leu, estava escrito assim. Eu, Padre Lourenço, declaro para todos os fins que sou de fato um filho bastardo de chimpanzé corangotango. O que está dizendo? Está me chamando de macaco? O senhor não é macaco? Claro que eu não sou macaco, tem certeza? Isso é uma ofensa, um ultraje, eu vou embora. Só que quando o padre olhou, o irmão já estava trancando a porta, o outro com a corda, jogando por cima do telhado. Aí o padre, vocês não vão fazer isso? Eu falei assim, vamos fazer sim. O senhor vai falar agora de novo, mas dessa vez, sobre a verdade de Deus. Pá! Amarra o padre, suspende, pá! O padre, fala que você é um macaco, porra, eu sou um macaco! Agora assina. O maluco assinou, pegou o anel, carimbou e foi jogado na rua. O pai faz o quê? Consegue uma audiência com o rei e mostra a carta pro rei. O rei achou graça. Tá dizendo que o padre é um macaco? Pô, tá de sacanagem? Ele falou, não, majestade, eu concordo que ele não é um macaco, mas ele foi submetido ao mesmo procedimento que minha filha. Se ele não é um macaco, a minha filha não é judia. E eu quero alguma coisa, minha filha tá presa. E aí o rei falou, é verdade. O rei mandou o processo para a igreja. E a igreja pediu 3 dias para responder. 3 dias depois, o que a igreja fez? Falou que o padre Lourenço estava expulso dos quadros da igreja por ser um macaco. Ou seja, a igreja não admite o erro por nada na vida. E olha só, você não vai sentir dor esmagando o teu crânio, você não vai sentir dor com a forquilha de um herege, você não vai sentir dor esmagando os seios das mulheres, você não vai sentir dor botando uma pirâmide no teu ânus. Nada disso vai ser dor, porque é a verdade de Deus. Valeu, galera. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.